Segundo ano, vamos iniciar geometria espacial hoje, certo? Estudo dos sólidos. Vai prestando atenção, eu vou precisar de um feedback do caderno 1 de vocês, que a gente ficou discutindo áreas, e agora aquela chamada, você tem que lembrar das fórmulas, senão o exercício fica imenso. E o primeiro sólido que você vai estudar? Prisma. Caderno 6 de vocês, página 40. Abram o livro e vamos dar sequência a isso. Definindo primeiramente o que você está estudando. Você estudou mundo poliédrico de uma forma geral na aula passada. Agora, o que é um prisma? São poliedros com as seguintes características. Não são todos os poliedros que são prismas. Você vai estudar uma característica, um poliedro específico, com características. Quais são elas? Primeiro, todas duas bases formadas por polígonos congruentes e paralelos. Tem que ser dois polígonos iguais, obrigatoriamente, e paralelos. Ah, não são paralelos, não é prisma. Ah, não são iguais, não é prisma. Você está estudando uma característica, um sólido, um poliedro com características específicas. E fora isso, ainda a superfície lateral que sobrar, tirando as duas bases, tem que ser formada apenas por paralelogramos. Só que eu lembro, todo retângulo é um paralelogramo. Então seria paralelogramos ou retângulos. É o que a gente vai começar a visualizar agora. Então aqui, ó. Primeiro prisma é um prisma triangular. Sempre identificadas as bases, você dá nome ao prisma. O prisma vai ter sempre o nome das bases identificadas, que tem que ser iguais e paralelas. Prisma triangular. Aqui. Pode anotar, são dois triângulos iguais e paralelos. E a lateral aqui é formada por paralelogramos. Que no caso aqui, o que você tem aqui é um prisma reto. Se é um prisma reto, significa que essas arestas laterais sempre vão formar ângulo de 90 graus com a base. Tá? E aí, essas faces laterais serão retângulos. Lembra que você estudou a área de retângulo? Você vai usar aqui. Ah, tá. Você também estudou a área de triângulo? Você vai usar aqui. Então, quando a gente fala prisma triangular, a peça seria essa. Você tem retângulos aqui, prisma triangular reto. Você tem retângulos aqui e você tem duas bases, que são triângulos iguais e paralelos. Prisma triangular reto. Aqui, vai ter aquele prisma, quando a gente fala paralelogramos, significa que às vezes você tem aqui um paralelogramo, você não tem um retângulo. Só que aí o prisma é chamado de prisma oblíquo. Ele é torto. Tem bases iguais e paralelas, note. E a lateral é formada por paralelogramos. Aqui não são retângulos. São prismas menos expressivos na hora do estudo. Um exercício ou outro vai ser de um prisma oblíquo. Mas se a gente vai estudar frequentemente muito mais, prisma reto. Tá? E o prisma que você vai ser recordista em estudo, justamente para facilitar a nossa vida, não é para dificultar, é o prisma que é regular. Quando tiver essa palavra regular, significa que as bases, além de iguais e paralelas, elas são formadas por polígonos regulares. Então, se é um prisma triangular regular, o triângulo é equilátero e ele é reto. São duas características sempre do regular. Sempre é reto, as arestas formam um ângulo de 90 graus e as bases são regulares, formadas por polígonos regulares.
Sempre, prisma, guarde isso é importante. Prisma, sólido que tem bases iguais e paralelas. E a lateral formada por paralelogramos. Certo? Se é regular, as bases são regulares e ele é reto. Certo? Beleza? Daí o que é um prisma. Agora vamos ao estudo dos prismas. Estudar um prisma, senhores. Eu disse a vocês que você vai estudar muito mais o prisma reto. Então, prismas retos. Está aqui. O que é um prisma reto? Sempre a aresta lateral vai formar ângulo de 90 graus com a base. Então, em todo prisma, você sempre tem duas bases iguais e paralelas. Fácil identificar aqui. A base vai ser esse hexágono. Outra base vai ser esse hexágono. Sempre duas iguais e paralelas. Ele tem que subir igualzinho de baixo para cima. E a lateral sempre formada por paralelogramos, que quando ele é reto, aqui no caso vai ser sempre retângulo. Lembrando, todo retângulo é um paralelogramo. O que mais que você tem? Face lateral. Esse retângulo aqui, ó. Então, olha bem. Esse sólido aqui é formado por dois hexágonos, um em cima, um embaixo, e 6 retângulos envolvendo a lateral. Além disso, você tem cada lado daqui da base, que une vértices da base aqui, ó. Cada lado que une dois vértices da base, este segmento, você tem o que a gente chama de aresta lateral. Nos poliedros a gente chamava arestas de uma forma geral. Identificado que o poliedro é um prisma, você vai ter a aresta lateral. Assim como aqui você vai ter a aresta da base. Você identificou quem que é base, você identificou quem que é lateral. Então agora você pode diferenciar aresta da base, aresta lateral. Outro item importante vai ser a distância das bases paralelas. Este segmento aqui, perpendicular à base de cima, perpendicular à base de baixo, é o que a gente chama de altura do prisma. Então a gente coloca aqui o prisma na posição aqui base, base, e aí traça uma perpendicular de uma base a outra. Essa distância vai ser a altura do prisma. Um detalhe importante na hora de resolver exercício e não ficar com medo, no prisma reto, hein? Não cai aqui o oblíquo. O oblíquo a gente vai ter que fazer um cálculo diferente. No prisma reto, a altura é sempre igual à aresta lateral. Então, às vezes, a gente usa a aresta lateral como altura no prisma reto. Ok? Está aqui. Definiu o que é um prisma, definiu os elementos, aresta lateral, altura, base, face lateral de um prisma. Agora vamos ao estudo do prisma, nessa primeira parte que a gente vai estudar as superfícies. Tá? Então, ó, identificado base, base, sempre duas, iguais e paralelas. Identificado que é a lateral, você vai fazer o estudo da área da base. Ora, seu trabalho aqui é identificar quem que é a base de um prisma quando eu te fornecer no exercício. Identificado a base, você tem que calcular a área desse polígono, que no meu desenho aqui é um hexágono. E aí você retorna no caderno 1 e começa a procurar as fórmulas de área. Se é um quadrado, é a área do quadrado. Se é um triângulo, é a área do triângulo. Se é um hexágono, é a área de um hexágono. Se o hexágono é regular, por isso que a gente disse para facilitar. Você deve lembrar que todo hexágono regular a gente fazia de propósito a divisão e sempre você tinha 6 triângulos equiláteros. Aí você tem que lembrar a fórmula do triângulo equilátero.
É o que a gente vai fazer muito aqui. Área do polígono da base. Primeiro obstáculo, identificar que é um prisma e identificar quem são as bases. Área lateral. Aqui, se o prisma é reto, a face lateral é um retângulo. Área de retângulo, base vezes altura, que no caso aqui vai ser uma aresta da base vezes aresta lateral. Só que aí você tem que lembrar que você tem que somar as áreas das faces laterais. Aqui no caso, identificado quem são as laterais, se aqui você tem um hexágono, você tem 6 faces laterais. Se o hexágono for regular, as 6 faces laterais são iguais. Olha como que facilita, né? Quando o polígono é regular. Porque quando não é, cada face lateral é diferente. Você vai ter que calcular face a face e somar depois. Caso o hexágono tenha os 6 lados diferentes. Você vai ter 6 faces laterais diferentes. Por isso que a gente coloca, é a soma das áreas das faces laterais. Perceba, não tem fórmula aqui na área de superfície. Tem identificação do prisma e vamos correr atrás. E área total? Isso é uma conclusão. Superfície total do sólido que você está estudando. Não são duas bases iguais e paralelas? Então a superfície total seria a área lateral toda, soma de todas as áreas laterais, mais 2 vezes a área da base. Lembrando, bases sempre iguais e paralelas. Por isso, você estuda, na hora de estudar, estuda uma. Na hora de totalizar, lembrar que são 2. Teoria de prisma é essa. Só que recorre, quando a gente fala, é a área do polígono da base. Você tem que ter todo o caderno na cabeça, porque você não sabe que prisma que eu vou te cobrar. Agora, alguns prismas especiais. Primeiro deles, cubo. Por que um cubo é um prisma especial? Porque, gente, compare uma coisa. Se eu tiver um prisma aqui, triangular, você não pode falar que a base é outra coisa a não ser os 2 triângulos. Não importa a posição que eu coloco, tem um triângulo aqui e tem outro triângulo aqui, igual e paralelo, que são as bases. E a lateral só formada por retângulos. Você não pode nunca falar que a base é um retângulo. Você não tem outro retângulo igual e paralelo. Já num cubo, o que ocorre? Todas as faces são quadradas. E aí, qualquer face pode ser base, não vai fazer diferença. 2 quadrados são a base, 4 quadrados são a lateral. O cubo não vai fazer diferença alguma. Aqui, se eu falo os triângulos são bases, a lateral tem que ser formada por retângulo. Um retângulo é base, você não tem outro igual e paralelo aqui. E depois o que sobra não são só retângulos, vai ter triângulos no que sobra. Você não pode falar que a lateral vai ser um dos retângulos. O cubo, a gente trata, e depois o outro paralelepípedo também, a gente trata como prismas especiais. Mas ele é fácil de estudar. Porque se tratando de 6 faces quadradas, a área de quadrado é lado ao quadrado. O que ele vai me perguntar? Área de uma base, área de um quadrado. Qual? Qualquer um. São todos iguais. A área lateral são 4 quadrados. Quais? Qualquer um. São todos iguais. Só que no cubo você vai estudar também o que? Além de área total. O que é a área total de um cubo? Não são 6 faces num dado? 6 quadrados se é um cubo. Todo cubo, todas as arestas são de mesma medida, chamando de A de aresta. Então, qual que é a área total de um cubo? São 6 quadrados. 6A quadrado. Diagonal de uma face. Isso vai existir. Diagonal de uma face é diagonal de um quadrado.
Lembra? Diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. O lado eu chamei de A, diagonal de uma face. Diagonal de um quadrado, lado raiz de 2. Diagonal do cubo, que vai ser este segmento aqui. Dzão, diagonal de um cubo. Note que vai se formar aqui um triângulo retângulo. Diagonal do cubo vai ser hipotenusa. A aresta vai ser um cateto. Diagonal de uma face, outro cateto. O que você sugere aqui, né? Teorema de Pitágoras? Só que você vai deduzir que essa diagonal do cubo é A raiz de 3 do cubo. Diagonal de uma face, A raiz de 2. Diagonal do cubo, A raiz de 3. Gente, nos exercícios vai ter a demonstração disso. Aguarde. Outro sólido especial. Paralelepípedo. Que aqui agora é aquela caixinha. Caixinha. Caixa de sapato. Caixa de sabonete. Normalmente uma sala, um quarto, quando você não invoca nada, o quarto normal, tradicional, sala de aula. Tá aqui, ó, 6 faces. Você tem o chão, o teto, 2 faces e 4 paredes na lateral. Também é um prisma especial, porque se eu colocar nessa posição, eu poderia dizer que a base seria esse retângulo. Nessa posição, a base seria esse retângulo. Nessa outra, a base seria esse retângulo. De qualquer forma, 2 retângulos são base e 4 retângulos são laterais. Não vai fazer diferença. E aí, visto isso, você vai estudar lá. Área total. Essa fórmula eu vou demonstrar nos exercícios, tá? Área total é 2 vezes a dimensão A pela dimensão B, comprimento vezes largura, mais AVC, comprimento vezes altura, mais BVC, largura vezes altura. Nosso sólido sempre vai ter as 3 dimensões bem definidas. Estamos mexendo no mundo tridimensional. E o sólido paralelepípedo, eles têm as dimensões expressas no próprio corpo. Comprimento, largura, altura. A, B e C. 3 medidas. Você vai construir uma sala, simplesmente simples, no formato de um paralelepípedo. Você tem que passar qual o comprimento, qual a largura e qual a altura da sala que você quer. Aí simplesmente o cara vai lá e constrói. Não precisa passar mais nada, se for uma sala simples. Certo? Diagonal do paralelepípedo. Dzão aqui, ó. Também aqui você vai ser forçado a ver um triângulo retângulo e vai ter que calcular através de Pitágoras esse dzão. Como eu disse, aguarde no exercício. E a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Gente, essas demonstrações vou fazer já já. Nos exercícios ele pede para demonstrar isso. Então agora, ó, pegue o caderno, vamos fazer exercício que está lá. Primeiro exercício de vocês. Esse primeiro exercício de vocês está na página 42. Livro 6. Vai vendo o que a gente vai ter que enfrentar agora, gente. Ele vai te dar, posso no mundo de prisma agora variar, qualquer prisma com qualquer base, você vai ter que identificar, ou então ele mesmo vai falando enunciado, e vai fazer um pedido aqui de área. Vamos lá?
Primeiro exercício, te deu o desenho, te falou aqui. As arestas da base de um prisma hexagonal regular. Comece a perceber palavras importantes. Hexagonal regular. Então, você tem aqui um polígono de 6 lados, lados iguais e ângulos iguais. Se é regular, o prisma é reto além disso. Mede em 10 centímetros. Então, a aresta da base mede 10. Foi dado até no desenho aqui. E a altura é 20. A altura, se o prisma é reto, é igual a aresta lateral 20. Calcule a área da superfície total desse prisma. Área total. Então é meio óbvio. Para a área total, superfície total, tem que achar a área da base, tem que achar a área lateral, depois somar, são duas bases mais a lateral. Vamos lá. Gente, pensando na base aqui, a base você sabe que é um hexágono regular. Todo hexágono regular de lado 10. Todo hexágono regular, a gente aprendeu no caderno 1, é formado por 6 triângulos equiláteros. E aí, ó, lembrança. Aqui eu já estou cobrando aquilo que eu falei que era importante. Área de um triângulo equilátero de lado A. Você se lembra? A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Volta no caderno 1 que a gente fez de monte isso daí. Tinha um triângulo. São 6. Então a área aqui, que seria a área da minha base, que é esse hexágono, 6 vezes. O lado é 10. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, usando a fórmula aqui. São 6 triângulos equiláteros. Então, sua área da base, filho, seria 6 vezes 100, raiz de 3 sobre 4. 100 por 4 dá 25. 6 vezes 25, 150. Então, sua área da base é 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Uma base. Precisa ir atrás da área lateral. A área lateral é mais fácil. Por quê? A lateral é formada por retângulos. Retângulos de que medida? 10 da aresta da base por 20, que é a altura. E são 6 retângulos também. Então, sua área lateral vai ser 6 retângulos do tipo 10 por 20. 10 vezes 20, 200. V6, 1.200 centímetros quadrados. Agora, para fechar o exercício, ele me pediu a área total. Seria a área lateral que eu acabei de achar, mais 2 vezes a área da base. São sempre duas bases iguais e paralelas. Minha área total é 1.200, mais 2 vezes 150. Já vou pôr aqui 300 raiz de 3. Ele pediu para você usar a raiz de 3, 1,73. Então vamos lá. 300 vezes 1,73 dá 519. Então sua área total é 1.200 mais 519. 1.719 centímetros quadrados aproximadamente. Eu só usei aqui raiz de 3, aproximadamente 1,73, que é o que ele pediu aqui no exercício. Está aí a área total desse sólido, senhores.
perceba, buscar no caderno 1 áreas de figuras planas que a gente ficou trabalhando, certo? Então aqui não é só estudar a matéria prisma, prisma mesmo quase não tem nada, nem fórmula. Agora as cobranças começam a ficar lá. Por que ficou revisando a área de quadrado, a área de retângulo? O segundo é aquilo que eu falei, as demonstrações das fórmulas que eu fiquei falando lá nos slides. Segundo exercício, um paralelepípedo de dimensões A, B e C. Está aqui. E um cubo de arestas que medem L. Chamou de L em vez de A. Estão representados a seguir. Obtenha a fórmula para calcular a área total do cubo. Fácil. O cubo são 6 quadrados. Não são? Pega um dado, lembra, são 6 faces. Todas quadradinhas. Então a área total do cubo, 6 vezes o lado do quadrado ele chamou de L aqui. Vezes L ao quadrado. Acabou. Tem muito o que falar. São 6 faces. Sem graça. Eu falei lá 6A quadrado porque eu usei, em vez de L, A de aresta. E depois B, obter a fórmula lá que eu falei, 2AB, 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Obtém a fórmula para calcular a área total do paralelepípedo. Fórmula. A área total do paralelepípedo. Lembra sempre uma sala de aula, gente. São 6 faces. O chão, que aqui no meu desenho não é AB, a área de um retângulo, A vezes B. O chão tem a mesma medida do teto. Se tudo for construído conforme você às vezes quer perfeitamente, o chão tem a mesma medida do teto. A área que é AB, a área lá em cima também é AB. Então você tem 2 áreas AB, certo? Mas aí tem as 4 paredes que vai envolver sua sala. Aqui na frente desse desenho você tem a medida A por C, que é a altura aqui. Então esse retângulo da frente é AC, mas lá atrás você tem outro AC igual. As paredes opostas têm medidas iguais. AC por AC mais 2AC. Só está faltando mais 2 paredes. Que seria essa de ladinho aqui, ó. BC. Só que tem outra oposta lá, BC também. Mais 2 BC. Para ficar uma fórmula e intitular uma fórmula, caso eu queira decorar, a área total aqui do paralelepípedo seria, eu posso pôr o 2 em evidência. 2 que multiplica AB mais AC mais BC. E aí fica a fórmula que eu intitulei lá naquele slide. 2AB mais 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Certo? Coloco 2 em evidência. O próximo agora é das diagonais que a gente ficou falando lá. Mostrar a fórmula da diagonal. Pitágoras que você vai usar aqui. Então preste atenção aqui, gente. Na figura a seguir, o segmento destacado em laranja é a diagonal do paralelepípedo. Está aqui. O segmento destacado em verde representa qual elemento do paralelepípedo? Seria a diagonal
da face A por B. Segmento verde, a diagonal desse retângulo, de dimensões A, B, pelo desenho. Diagonal da face, põe entre parênteses, retângulo. De dimensões A e B. Tem como eu calcular ele? Que eu vou precisar para depois responder o item B que ele vai me pedir aqui. Usando o teorema de Pitágoras, escreva a fórmula para calcular a medida de cada diagonal do paralelepípedo. Use D para a diagonal do sólido e Dzinho para a diagonal da base. Tem como eu calcular Dzinho? Tem. É só eu visualizar que aqui embaixo ó, você tem um triângulo retângulo. Aqui ele deu aqui o ângulo reto. Aqui é A, aqui é B. Dzinho é a hipotenusa desse triângulo retângulo, A por B. Então, aplico Pitágoras e digo que Dzinho ao quadrado é igualzinho a quê? A quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos dois catetos. Se quiser Dzinho, só que eu nem vou precisar, vou deixar assim mesmo. Dzinho seria a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Cuidado, hein? Não cancele, porque em soma eu não posso cancelar a raiz. Mas eu vou guardar isso daqui, sabe por quê? Usando o teorema de Pitágoras, escreva a fórmula para se calcular a medida da diagonal Dzão. Gente, Dzão, agora aqui eu tenho que ver esse triângulo retângulo. Dzão está aqui. De novo, Pitágoras. Dzão ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é C, que é esse cateto, que é a altura, mais Dzinho ao quadrado. Você percebeu que eu deixei aqui Dzinho ao quadrado? Porque eu queria agora só substituir aqui. O que é Dzão ao quadrado? Czinho ao quadrado mais esse Dzinho, não é A quadrado mais B quadrado? Dzão, fórmula da diagonal de um paralelepípedo, é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, ABC. Não se cancela a raiz em soma e em diferença, hein, gente? A fórmula é essa. Então, tá aqui, fórmula da diagonal de um paralelepípedo. Terceiro exercício de vocês. E vamos encerrar aqui com o quinto exercício. Olha lá. Duas embalagens de papelão com formatos de prismas regulares. Prismas regulares. São retos e a base é um polígono regular. Um triangular e outro hexagonal. Tem a mesma capacidade de armazenamento. Que cabe aqui, pensando em volume. Suas medidas estão indicadas na figura a seguir. Quais das duas embalagens gastará menos material para ser fabricado? Gente, material, vamos dizer, papelão, papel, lata, alumínio. Simplesmente eu vou gastar uma quantidade aqui de superfície, vou gastar outra quantidade de superfície. Se cabe a mesma coisa, segundo ele está falando, mesma capacidade de armazenamento, qual delas me daria vantagem e economia de material para fazer a embalagem? Bom,
tem que calcular a superfície total de um, superfície total do outro, certo? E aí, comparar os valores. Então, vamos pôr aqui, ó. Área total do triangular. Vou começar pelo triangular. Teria que ir atrás da área da base. Vou pôr aqui triangular. Vou ter que ir atrás da área da base. De novo, olha lá aquela cobrança. A área de um triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área do triângulo equilátero. E se o prisma é regular, o triângulo é equilátero. A área da base aqui vai ser, o lado é 24. 24 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 24 ao quadrado. 576. Minha área da base no triangular, 576, raiz de 3 sobre 4. 144 simplificando. Área da base, 144, raiz de 3. Tem que ir atrás da área lateral, são 3 triângulos de que medida? 3 retângulos de que medida? 24 por 30. Então, aqui, 24 vezes 30, 720. 3 vezes 720, 1.260. 2.160. Área total seria a lateral mais 2 vezes a área da base. Minha área total vai dar a lateral 2.160, mais 2 vezes a área da base, 144 raiz de 3, por 288 raiz de 3. Isso eu vou gastar na triangular. Hexagonal agora. Área da base. São 6 triângulos equiláteros. De lado 12. Então, 6 vezes 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Minha área da base daria 6 vezes 144, raiz de 3 sobre 4. 144, se eu dividir por 4, dá 36. A área da base é 6 vezes 36, raiz de 3. Minha área da base, 216, raiz de 3. Minha área lateral. São 6 retângulos agora, hein? De medidas 12 por 20. Então, são 6 vezes 12 vezes 20. Minha área lateral dá 6 vezes 12 vezes 20. 240. 240 vezes 6. 1.440 centímetros quadrados. Área lateral. Finalizando aqui a área total e depois comparar valores. Você vai ter a área lateral 1.440, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes 216, 432 raiz de 3. Usando a aproximação 1,73,
para a raiz de 3, ele não falou lá, mas a gente pode usar para comparar. Fazendo as continhas aqui, ó. 288 vezes 1,73. 498,24. Então daria uma área total igual a 2.160, mais 498, alguma coisa. Se eu somar isso com 2.160, minha área total vai dar 2.658, alguma coisa. Não precisa ser preciso, eu só quero saber quem que usa mais, quem que usa menos. Já aqui, no próximo, também usando 1,73, minha área total é 1.440 mais, usando aqui 1,73 também. 432 vezes 1,73 dá 747, alguma coisa. Conferir aqui. Isso mesmo, mais 1.440. Minha área total aqui vai dar 2.187, alguma coisa. Então agora, perceba, se realmente as duas embalagens têm a mesma capacidade, aqui eu vou usar menos. Então, qual das duas embalagens gastará menos material para ser fabricada? A embalagem hexagonal. Vai ter uma economia de material de superfície. Gente, façam exercícios, comece a visualizar o mundo que você está entrando, a aula que vem. Entramos com volume desses sólidos. E aí a gente não para mais. De prisma vai para cilindro, de cilindro, pirâmide. E aí a gente basicamente mexe com alguns sólidos. Isso cai muito em Enem e vestibulares, tá? Só dá um abraço, tudo de bom e até semana que vem.